Sci-fi pós-apocalíptico com pegada distópica numa trama que mostra aqui uma sociedade que vive de forma alternativa devido a alguma catástrofe ambiental que simplesmente dizimou boa parte da população e também destruiu os recursos naturais. Agora, todo mundo vive dentro de um silo e essa é a nova série original da Apple TV Plus que tá bombando nos Estados Unidos e que aos poucos tá começando a conquistar a galera aqui. A produção, como eu falei pra vocês, se chama Silo, em português você pode chamá-la de Silo, e foi criada por Graham Yost e traz aqui, gente, a belíssima da Rebecca Ferguson como a grande protagonista, ao lado de um elenco muito grande formado por Common, Rashida Jones e também David Oyelowo, que não foi indicado ao Oscar pela sua performance como Martin Luther King lá no filme Selma, mas que, ó, isso me machucou até hoje. Acho que ele merecia aquela indicação ao Oscar, mas tá aqui de volta mostrando seu talento ao lado de Rebecca Ferguson. Como eu falei pra vocês, a gente tá num contexto distópico, uma produção com pegada pós-apocalíptica e ela segue mais ou menos aquela pegada que a gente já viu em outros títulos do mesmo formato, que é o mundo tá em uma espécie de catástrofe, né? São consequências de uma catástrofe em virtude de provavelmente algum problema ambiental que dificultou a vida humana na Terra. E agora, essa galera que mora dentro desse silo, eles se reconstruíram de uma forma bem diferente e até um pouco autoritária. E essa produção aqui faz comentários sociais, faz uma reflexão sobre o poder através do medo, à medida que também mescla diversos gêneros, como drama, ficção científica e suspense. O que eu achei dessa produção? Eu achei que Silo foi uma ótima empreitada da Apple TV Plus. A Apple TV Plus é conhecida por trabalhar na pegada de menos é mais. Ela faz menos produções, mas costuma entregar um nível de qualidade que é muito superior às outras plataformas de streaming. E aqui, Graham Yost assina a criação da produção, além de ser o showrunner também, nessa série que tem um valor de produção riquíssimo. Eu fiquei encantada com o design de produção, é realmente uma pegada um pouco que mescla um pouco com aquele contexto, aquele cenário de pós-apocalipse mesmo. Então a gente tem tons terrosos que estão ali sempre dominando a paleta das cores. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o design de produção faz toda a diferença numa produção que seja distópica / de ficção científica. O contexto visual de uma série ou de um filme dessa pegada precisa ser tão forte quanto os próprios personagens. Então a gente tem aqui uma estética visual belíssima que realmente emana tons terrosos que trazem aquela pegada de sujeira, abandono, de descaso. Não tem muitas cores vibrantes, a gente não vê cores vibrantes nessa série, o que mostra também um contexto um pouco mais sombrio, o que também cria aquela atmosfera mais densa, mais complexa e mais tensa para audiência. Então, quando você está assistindo a série Silo, logo de cara, pela estética da série, você já percebe uma atmosfera muito sombria dominando tudo, os personagens, o contexto narrativo e, é claro, até mesmo as subtramas que conduzem à trama principal, que é essa sociedade que vive de forma misteriosa dentro de um contexto em que a gente não sabe o que de fato aconteceu. Então é interessante também porque quando a gente começa a assistir Silo, é como se a gente estivesse entrando em um ambiente que já está se movimentando há muito tempo. Então a série, ela não é autoexplicativa. Não espere entender todo o universo e todos os contextos da série na primeira, porque isso não vai acontecer. Seguindo a mesma pegada de Ruptura, em que a gente vai descobrindo quem são esses personagens, o que eles estão vivendo e o contexto em que eles estão inseridos a cada novo episódio, a série ela segue essa mesma proposta de entregar muitas perguntas, mas poucas respostas, mas mantendo a gente sempre muito interessado. Ela tem uma pegada um pouco mais lenta, é um ritmo um pouquinho mais devagar, mas eu não acho que isso seja prejudicial, porque ela segue mais ou menos o formato slow burn, que é aquelas produções que vão crescendo gradativamente, eles não entregam tudo de uma vez, elas não são frenéticas na hora de apresentar tanto a narrativa como até mesmo seus personagens, é tudo um pouco mais devagar, justamente para que você possa saborear, apreciar e amadurecer junto com a trama. Eu gosto disso, porque eu acho que se você tem uma história bem feita, como aconteceu com Ruptura, que também é um original da Apple TV Plus, se você tem uma história muito bem feita e se você sabe onde você quer chegar com a sua trama, você pode ser
slow burn, você pode seguir esse formato de ir gradativamente, como uma pequena chama que vai crescendo, que no final do dia vai compensar. O problema é você ser uma produção que é slow burn e no final da temporada não entregar nada, né? Mas eu não acho que esse é o caso de Silo. Até o momento a gente teve 3 episódios lançados pela Apple TV Plus. Toda sexta-feira um novo episódio será lançado, então você vai ter que ir realmente degustando essa produção a cada nova semana, mas eu já fui capturada pelos 2 primeiros episódios. Acho a Rebecca Ferguson uma das atrizes mais talentosas que a gente tem no momento em Hollywood. Ela é linda e ela tem uma presença em tela excelente e é ela quem vai conduzir a gente ao longo dessa trama, mas tudo ainda permanece muito no escuro. A gente tem poucas informações, tudo ainda é muito misterioso, muito duvidoso, muito questionável, e eu acho que isso também faz com que Silo nos mantenha atentos, ávidos e sedentos por mais coisas. É realmente uma série que vai te convidando a cada novo episódio. Mais uma vez, na mesma pegada de Ruptura. Além do design de produção, que é incrível, eu achei a direção da série muito boa também. A gente tem aqui um jogo de luz que é sempre uma luz um pouco mais amarelada, luzes um pouco mais fracas, tem sempre uma atmosfera de sombras e a direção consegue capturar isso muito bem, valorizando ainda mais toda essa paleta de tons terrosos. A série não foge dessa paleta de tons terrosos justamente para dar aquela sensação de poeira, aquela sensação de sujeira, sabe? E isso é muito legal, porque a gente vê que todos os personagens, eles acabam seguindo essa paleta terrosa e até o semblante deles é um semblante mais baixo, mais soturno, um pouco mais caído. Tudo isso faz com que a série crie uma atmosfera muito mais densa para a audiência. E eu gostei que Silo tenta entrar em assuntos mais complexos. Como eu falei para vocês, temos comentário social aqui, então a gente vai discutir questões da sociedade contemporânea, à medida que a série também tenta usar esse contexto ambiental como um ponto de partida para falar sobre o que é o ser humano na sua mais pura humanidade, dentro das suas falhas, dentro dos seus acertos e até mesmo dentro da sua compulsão por poder. Aqui a gente está falando de um regime que segue ares autoritários, mas que não se intitula um regime autoritário. Mas todas as pessoas, elas vivem e elas orbitam ao redor das leis que foram criadas dentro do silo, que são leis que, na teoria, servem para poder deixar as pessoas mais livres, mas de fato aprisiona elas. Elas não têm direito sobre os seus próprios corpos, elas não têm direito até mesmo de escolher se querem ou não ter filhos. Tudo é coordenado por esse formato de governo, esse sistema bem autoritário e bem opressor que tenta controlar os movimentos e até mesmo o pensamento das pessoas. Então a gente, obviamente, tem muitas críticas a governos dessa natureza, sem ser específico, à medida que também essa é uma série que fala muito sobre ambição, fala também sobre anseios que nós nutrimos e também fala sobre o poder do conhecimento. Gente, existe uma frase super antiga que é conhecimento é poder, e essa série entra muito dentro disso, naquela pegada de don't ask, don't tell. Não pergunte, não fale. Então tudo isso faz com que Silo seja uma experiência que é muito mais do que entretenimento, é muito mais do que um puro entretenimento. Gostei da pegada, é muito cedo para dizer o que essa série vai significar dentro do cenário hollywoodiano, mas pra mim ela já é uma das grandes promessas de 2023, porque até o momento ela tá se construindo muito bem. E se ela continuar nessa toada e também tiver um clímax muito bom mesmo, quem sabe aí Silo não seja a próxima queridinha como Ruptura se tornou no ano passado, né? Eu tô pronta, porque assim, Ruptura vai demorar um pouquinho pra voltar, né, gente, com nova temporada, então eu tô afim de ter uma série que alugue um triplex na minha cabeça e me deixa aqui, ó, ruminando a cada semana. Quero saber de vocês, já assistiu Silo? Me diz também aí, você já assistiu Ruptura? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, de seguir a gente no Instagram do Cinepop e também de me seguir no meu Instagram, que é o @RafaGomes. O link do meu canal também tá aqui embaixo pra você me acompanhar. Continue acompanhando a gente lá no cinepop.com.br, que é o seu site de cinema. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!